O que se vê hoje em púlpitos de igrejas é baixaria, falta de espiritualidade e mentiras. Se o assunto já te interessou, eu convido você a deixar o teu gostei no vídeo para que o YouTube recomende este vídeo para o máximo de pessoas possível, tá bom? E deixa aqui qual a tua visão, qual a tua opinião e veja se de fato não é isso que está acontecendo em muitas igrejas evangélicas. Presta bem atenção e fica comigo até o final do vídeo, tá bom? Eu vou repetir mais uma vez, o que se vê hoje em púlpitos de igreja nada mais é baixaria, mentira e falta de espiritualidade. Acompanha comigo aqui este vídeo e você vai entender perfeitamente. Vamos lá, eu vou soltar aqui o vídeo, vou voltar do início para que você possa entender perfeitamente. Vamos lá, acompanha comigo aí. De dentro da carteira, Kleber. Está me chamando de falso profeta, Kleber? Não deixa eu falar da sua amante, não, Kleber. Não deixa eu falar da Clara, não, Kleber. Você está aqui, está me chamando de falso profeta, Kleber. Tira a camisinha de dentro da carteira, Kleber. Profeta, Kleber. Veja que, infelizmente, o que se vê hoje em púlpitos de igreja é isso aí, baixaria. Nada mais é do que baixaria. Usando o púlpito para desabafar ou desmascarar a vida de alguém. Sem contar que Miguel Oliveira, de forma pessoal, não o conheço, mas vejo um menino excelente, sábio, mas deixou ou deixa a desejar em muitas coisas. Eu não sei se é por falta de maturidade ou de conhecimento da palavra do nosso Deus, porque um púlpito de igreja hoje é para ser usado de forma espiritual, não para causar ou trazer baixaria ou falar mal de alguém. Veja que eu não sei quem é essa pessoa, essas 2 pessoas que ele cita, que é um homem e uma mulher, e o interessante é que os membros ainda gritam assim, ó, ainda dão glória a Deus, glória a Deus. Isso não existe, isso não existe. O que Miguel Oliveira fez aqui nada mais foi do que uma baixaria dentro da igreja. Trouxe baixaria para dentro da igreja. Ele desabafou aquilo que estava preso dentro dele. É aquele velho ditado, né? Nós falamos do que o coração está cheio, né? Então veja que tira a camisinha de dentro da carteira. Não me faz dizer o nome da sua amante, ele acaba citando o nome da amante. Hoje o povo está perecendo por falta de conhecimento, por não ter um compromisso verdadeiro com a palavra do nosso Deus. É uma realidade hoje. Olha só, vamos lá. Veja o que diz aqui, ó, em Provérbios, capítulo 11, versículo 3, 13, capítulo 26, versículo 20, capítulo 16, versículo 28 diz assim, ó: quem anda mexericando revela segredos, mas o fiel de espírito guarda o que lhe confia. Sem lenha apaga-se o fogo, assim sem mexeriqueiros cessam as contendas. O perverso provoca contendas, e o mexeriqueiro separa grandes amigos. E por último, esses ensinos mostram como palavras maldosas ou rumores alimentam divisões. Amigos, o púlpito da igreja não é para ser usado para falar mal de alguém, para desabafar ou para montar um sermão para direcionar para aquela pessoa. Não, não é dessa forma. Deixa eu contar uma experiência para vocês aqui rapidinho, em alguns minutos. Certo dia eu estava fazendo um evangelismo na igreja onde eu congrego, onde eu sou o diretor dela. E aconteceu que estava vindo de bicicleta, pedalei 3 quilômetros para poder chegar na igreja. E ao chegar na igreja, um jovem chegou junto comigo. E aconteceu que este jovem, este garoto, ele vinha totalmente pálido, sem fôlego, e só estava eu e ele ali na entrada da porta. E eu fui cumprimentá-lo, estendi a mão e ele deu um tapa, né, na minha mão. E aconteceu que eu entendi que algo estava acontecendo. E ele entrou, ia entrando
para a igreja e eu logo de imediato tomei a frente dele, que eu percebi que algo estranho estava acontecendo. E ele disse: "Me deixe entrar". Eu digo: "Não nessa situação, porque eu preciso saber o que é que está acontecendo com você". Ele disse: "O microfone está lá no púlpito". Eu digo: "Sim, como sempre esteve lá no púlpito". "Ah, pois deixe eu passar, porque eu vou pegar aquele microfone e vou desabafar e vou desmascarar minha avó". Eu disse: "Não, o púlpito não é feito para essa questão. Se você tiver alguma coisa, se você tem alguma roupa suja a lavar, isso se faz em casa, não dentro da igreja". E ele disse: "Eu vou entrar e não tem quem me impeça". Eu digo: "Só se você passar por cima de mim, mas você não vai entrar e nem vai pegar aquele microfone". E ele me empurrou e eu segurei ele. E louvado seja Deus, porque só tinha eu e ele ali do lado de fora, e não chamou a atenção das pessoas que estavam dentro da igreja. Amigos, eu confesso que este garoto estava totalmente com o coração cheio de ódio, raiva e, com certeza, sendo influenciado pelo próprio diabo. E ele começou a ficar tenso, começou a ficar mais agitado ainda. E eu percebi que agora já se tratava de questão espiritual. Coloquei a mão no peito dele assim, disse: "Que o Senhor te repreenda". E ele de imediato voltou em si e acabou sentando. Ele disse: "Me segura, senta aqui que eu estou sem força neste momento". E ele perguntou o que foi que aconteceu. Eu fui explicar para ele. Já estava bem pertinho de eu entrar para poder ministrar a palavra de Deus. Resumindo, existem pessoas que estão pegando o microfone no púlpito da igreja para desabafar, para jogar indireta, para trazer baixaria e infelizmente não entende que ali é um lugar sagrado e que temos que professar o nome de Jesus, porque ali tem pessoas com o coração aflito, exausto, cansado, sobrecarregado, tem pessoas depressivas, pessoas com problemas de ansiedade. E louvado seja Deus que o menino, o jovem se acalmou, mas depois, no finalzinho da mensagem, agora veio a mãe do menino, e foi um outro problema. A cena se repetiu, ela querendo pegar o microfone da igreja, e eu percebi que a minha sogra, a minha esposa, estava tentando conter lá fora a situação, e no momento que a irmã Terezinha estava cantando o hino especial, foi o momento que eu pude sair para poder conversar com a mãe, o garoto já estava mais calmo, e a mãe estava agitada. E mais uma vez, o clima ficou tenso por questão espiritual. E eu me aproximei da mãe e disse assim: "Que o Senhor te repreenda". E a mãe fez da mesma forma que o jovem fez. Sentou e caiu em si. E não entendia o que estava acontecendo. Amigos, o púlpito da igreja não é para ser usado para criar baixaria. Veja o que diz aqui Ellen White, ela afirma que com linguagem simples, com sinceridade, movimentos, apresentem a verdade como está em Jesus. Aquele cujo coração está cheio de amor de Jesus não encontrará tempo para narrar eh, anedotas falando de modo elevado de orador, mas incapaz de levar o povo consigo. Ou seja, o pregador precisa ser claro, humilde, centrado em Cristo, não em palavras elevadas, nem em chamar atenção para si ou para críticas de outros. Ellen White escreveu isso daqui. Principais princípios para o pregador: falar a verdade com amor, correção ou exortação pode ser necessárias, mas deve ser feita por mansidão, humildade e amor, evitando ataques pessoais ou críticas destrutivas. Evitar julgar ou condenar, lembrar que não somos juízes supremos. Evitar apontar o dedo sem medir as próprias falhas. O pregador deve examinar o propósito, o coração, antes de criticar outro. E por último, cuidado com as palavras. Rumores, fofocas, falar de outros sem necessidade, tudo isso prejudica. Palavras têm poder, ferem e deixam marcas, sem consciência, ser consciente do impacto do que se diz.
Amigos, então está aí mais um vídeo aqui para vocês e infelizmente a forma como Miguel Oliveira se comportou neste momento foi totalmente errado, trazendo baixaria, falando mal, revelando segredos, coisa que se fosse o próprio Cristo ele não faria. E uma pessoa de confiança não faz isso. Por mais que as pessoas citadas aqui, não sei se aconteceu ou não, o que ele revelou, se é verdadeiro ou não, eu não sei, mas independente, ele não deveria fazer ou criar baixaria. Por que eu estou falando isso? Porque o Miguel Oliveira é um evangélico. Eu sou um evangélico. Sou adventista, mas de religião diferente, mas é por causa de atitudes assim que todos os evangélicos é jogado dentro do mesmo saco. É por causa de um pastor corrupto, eu não estou falando pessoalmente agora da questão do Miguel Oliveira, não estou falando dele, é por causa de pastor corruptos que todos os pastores são iguais, na visão de muitas pessoas. Então, a forma como Miguel Oliveira age neste momento, ou agiu, foi de forma totalmente infantil, não usou o púlpito para salvar as pessoas que se encontram cativas e que precisam de libertação, usou o microfone para desabafar, falar baixarias, fofoca, infelizmente. Errou e errou feio. Que Deus ele te abençoe de forma especial em nome de Jesus.